Boa tarde, meus amores, como vocês estão? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de estudar o quê? A área de conhecimento de ciências naturais. Nós estamos aí nas nossas aulas do capítulo, do 1 e o capítulo 2, estudando a estrutura, tudo a respeito de uma planta, não é verdade? E nós vamos continuar aí no nosso capítulo 2, na unidade 2, falando sobre a estrutura de uma planta. Porém, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a sua função. Qual é a função das plantas? Ou melhor, qual é a função das partes de uma planta? Da raiz, do caule, das folhas, do fruto, das flores, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, abre seu livrinho lá na página 166. Nós vamos estudar até a página 169 e depois vamos fazer a atividade da página 89 a 92. No caso, são duas fichas, tá? Que tem tudo a ver com a estrutura da planta e as funções das partes de uma planta, ok? Então, estão preparados? Vamos começar. A tia tá um pouquinho rouca, mas vocês vão conseguir entender o que a tia tem para conversar, tá bom? Muito bem, assim como nós, né, com as nossas partes do nosso corpo, tem cada uma função, o braço tem uma função, os olhos têm uma função, as pernas têm uma função e todos os órgãos internos têm a sua função, né, para nos manter vivos, não é verdade? Então, a parte da planta também, cada parte dela tem uma função para manter a plantinha vivinha, tá? Então, vamos começar pela raiz, ok? Então aqui, ó, nós temos a raiz, tá vendo? Pra que serve a raiz, hein, tia? Muito bem. A raiz, ela prende a planta ao solo e ela também, ela absorve água e sais minerais para a plantinha. Olha quanta importância, a gente nem vê a raiz que ela tá lá enterradinha, mas ela tem uma função importantíssima para a planta. Depois nós temos o quê? O caule. O que será que o caule faz? Para que ele serve? Ele sustenta a planta e ele transporta essa água e os nutrientes que a raiz absorve, vai, ó, jogando aí para as folhinhas, para as flores e para os frutos, tá? Você sabia que o palmito é um caule? Um caule que nós comemos, ok? Você gosta de palmito? É bem gostoso na salada, né? Muito bem. Mas tem as folhas também, ó. A copa da árvore aqui são as folhas. Para que é que servem as folhas? Vamos pensar. A tia falou um pouquinho nas outras aulas, sobre fotossíntese, não foi? Então, as folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese. É por ela, né? É por onde, né? Na verdade, elas produzem o próprio alimento através das folhinhas. E as flores? Será que elas só existem para embelezar o ambiente? Ou elas têm uma outra função? Sim, elas têm uma outra função. A função das flores. As flores, elas permitem que as plantas deem origem a outras plantas, né? Isso porque os frutos se desenvolvem nas flores. E nos frutos estão o que, gente? Caiu de novo, insiste em cair. Estão as sementes, não é isso? Agora você sabe me dizer como é que acontece a reprodução das plantas pelas flores, né? Porque as plantas são seres vivos e também se reproduzem. Então as flores geralmente são coloridas e perfumadas. Essa não tem perfume não, tá? Elas atraem as abelhinhas, as borboletas e os pássaros que vêm sugar das florzinhas, o seu néctar, né? O néctar é um líquido assim adocicado que as flores produzem e atrai insetos e pássaros que auxiliam aí na polinização. Então ela pega esse néctar, ok? Vem sugar o néctar que está na florzinha.
Ao fazer isso, esses animais levam o pólen, que é um pozinho, de uma flor para outra, ok? E esse processo se chama polinização e por meio dele as flores se transformam em frutos e sementes. Olha que legal, que interessante. A polinização, gente, ela é muito importante para a sobrevivência das plantas. Quando os frutos caem das árvores, né, eles apodrecem no chão e resta o quê? Somente as sementes, não é isso? E aí o que acontece? Essas sementes germinam e dão origem a outras plantas. E como você já sabe, os frutos existem graças ao pólen que é levado de uma flor para outra flor. Por isso é importante cuidarmos tanto das plantas quanto dos animais polinizadores. Nada de sair matando os passarinhos, borboletas, tá, gente? Nem as abelhinhas. Aí aqui no livro de vocês tem todo esse processo, ó, da plantinha, desde a semente até virar aqui, ó, cair os frutos. Esses frutos vão aí estragar, vai apodrecer, mas as sementes vão dar origem a outro e começa o processo tudo novamente. Tá vendo aqui? Tá? E aqui, desse lado, nós temos o quê? Esse processo da polinização, tá? Que é o pólen sendo levado para a outra flor. Tá vendo? Na verdade, né? Olha que legal, gente. Muito interessante, né? Como é que é o processo, como que tudo acontece, na verdade? Eu achei mó barato. Mas olha só, você sabia que a polinização, ela não é só realizada através, ó, do beija-flor, do passarinho, da borboleta e das abelhinhas? Não, não, não. O vento também leva o pólen de um lugar para o outro. O vento leva. E a água também leva, né, o pólen de uma flor para outra. Ajuda na polinização. Então aí, ó, tem um conjunto, né, de elementos que podem ajudar na polinização. Então, os frutos, a gente sabe que os frutos vêm daqui. Eles vêm das flores e que eles protegem e nutrem as sementes, certo? Já as sementes vão dar origem ao quê? Às novas plantas. Mas vocês sabiam que existem plantas que têm a parte feminina e parte masculina numa mesma flor? Vocês sabiam disso? Outras têm as estruturas em flores separadas? A parte masculina, ela contém o pólen, aquele pólen, né, que é retirado das plantinhas, tá vendo? Tem a setinha aí, dá pra você ver no seu livro? Fica melhor, tá? Então a parte masculina com o pólen, esse pozinho aqui, ó, tá vendo? E a parte feminina está aqui, ó, no miolinho da flor, aqui, ó, tá vendo? Então, a parte feminina é a que contém a estrutura que vai receber esse pólen, tá? E depois que o pólen chega à estrutura, tem esse contato, o que é que acontece? A flor se desenvolve e se transforma em frutos. Olha que legal! Mas existe uma outra coisa bem interessante. Sabe o que que é? Peraí que a tia vai virar aqui pra ver se ficar mais clarinho. Um pouquinho escuro. Dá pra ver a tia direitinho? Então, as plantas elas também podem ser completas e incompletas, tá? Em geral, as plantas elas possuem o quê? Caule, a raiz, a folha, a flor, possui o fruto, não é verdade? A gente, então, nesse sentido, a gente pode classificar as plantas em dois tipos, completas e incompletas. Uma planta completa, ela nasce da semente, ela desenvolve caule, as raízes, produz as folhas e os frutos, e flores e frutos. Desculpa, que carregam novas sementes, ok? Mas existem inúmeros exemplos de plantas completas, né? E existem, né, inúmeros exemplos de plantas completas, laranjeira, macieira, bananeira, e aí você tem um exemplo aí da laranjeira, tá vendo? Eu tinha usado um exemplo para mostrar para vocês, desde a semente até o fruto, e tá usando o exemplo novamente, tá? E uma planta incompleta, tá? Ela nasce da semente, ela desenvolve os caules e as raízes, produz as folhas
e novas sementes, mas não produz nem as flores e nem os frutos. Por isso ela é chamada de incompleta. E um exemplo de planta incompleta, né, é o pinheiro do Paraná, também conhecido como araucária, tá? Ela é uma árvore muito comum lá no sul e no sudeste do Brasil, tá bom? É araucária. Oi, quase que não foi. Essa árvore, ela não forma frutos e apresenta pinhas no lugar de flores, entendeu? Então, araucária, oh Jesus, é quase um trava-língua. Possui sementes que podem dar origem a outras plantas, tá? A semente da araucária é o pinhão. Ele é muito consumido no sul do Brasil, onde há muitas araucárias. Então aí você tem para saber mais, dá uma lidinha, tá? Aqui tem aí o crescimento, né, da araucária. E aqui você tem aqui o para saber mais, falando aí um pouquinho sobre essa planta, né? E em relação aos animais. Então, treine sua leitura lendo aí para saber mais. Você vai adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Muito bem, nós não temos atividade no livro, só nas fichas. Então vamos para a página 89. Na página 89 você vai escrever o nome das plantas, das partes da árvore, tá? Se você tiver dúvida, é só você olhar lá no livro, tá? Na parte do livro. Atrás você vai ligar, ó, cada parte da planta as suas funções, ok? A tia já tá prontinho, né? E no 91 você vai ver essa arte, né, do Giuseppe Arcimboldo, né? E aí você vai escrever o nome de 3 vegetais ou partes de vegetais que você consegue identificar onde, ó, nessa imagem aqui. E dá pra ver muito mais, né? Então, eu quero 3 vegetais, né, ou 3 partes de vegetais. Lembra que a gente já falou que a cenoura é uma raiz, não é isso? Que a beterraba também, que a alface é uma folha, couve-flor é uma flor. Então, lembra disso? Então, você só observar aí. E no número 2, na página 92, ó, o que você vai fazer aí? Olha só que legal. Agora é sua vez de ser o artista. Você vai procurar imagens de plantas em revistas ou em cartas de mercado, né? E vai colar aí nesse rosto para formar aí o rosto. Mas você pode desenhar se você preferir. Os legumes, as verduras, as frutas e formar aí, usa sua imaginação. E pode formar algo parecido, né, com a atividade aqui, ó, do nosso grande artista. Tá bom, meus amores? Então, essas foram as nossas atividades. São as únicas, não tem no livro, só na ficha. E que bom! Espero que vocês gostem e se divirtam aí com a arte de vocês. Um beijo no coração!